Muito bem. Conrado, quer fazer uma pergunta, Conrado? Minha pergunta aqui pro professor é... Professor, a gente vem nessa discussão aí, né, falando de perdas econômicas, perdas de vidas, que é tudo muito triste, mas a gente tem uma perda muito maior também, né? Também aí, eu queria que o senhor elaborasse sobre esse tema, sobre a perda civilizacional. No momento que a gente acaba, durante esse lockdown, o senhor fala aí dessa paralisação toda, a gente tem uma degradação das habilidades humanas, ninguém mais está trabalhando, ninguém mais está no seu state of art, a gente tem uma degradação do estímulo humano por crescimento, a gente tem uma degradação das nossas fontes organizacionais. O que o senhor pensa? Quanto tempo o senhor acha que a gente vai demorar para o ser humano começar a se adaptar a essa nova realidade? O senhor acha que a gente vai viver numa realidade nova, assim? Ou se o ser humano cada vez mais vai se sujeitar a essa perda do senso de dever de luta pela liberdade? Olha, eu acho essa questão bastante complicada, né? Assim, em relação à própria praga, à própria peste, se você pega textos, por exemplo, que eu conheço um pouco do século XIX na Rússia, o tempo inteiro se fala, inclusive em 1920, você tem uma carta que o Lenin escreve, em que ele fala, nessa nossa época terrível, em que a gente tem cólera, tifo, gripe espanhola, né? Matando pra cacete, isso em 1920, né? Começo de 1920 na Rússia. A gente tem textos, eu fiz até um experimento no Café Filosófico no começo da pandemia, Verdade. em que eu pedi para ser lido pelo host do Café Filosófico, o Felipe, um texto que falava: vivemos uma época terrível em que ninguém confia em ninguém, em que não há liberdade, em que há muita discussão política e violência. E eu pedi para isso ser lido e não ser dado a fonte, né? E depois eu disse a fonte. A fonte era uma revista em Paris de 1830. Então, por que eu estou apresentando isso? Porque eu vejo as coisas num plano um pouco mais longo, né? Acho que a humanidade nunca conseguiu lutar pela liberdade desse jeito tão lindo. Não acho que... Eu entendo liberdade como viver dentro do espaço da lei, né? Não acho que a liberdade seja um valor unívoco, evidente de definir, certo? Não acho que seja assim. Acredito que um governo de instituições é melhor do que um governo de pessoas. Em relação à parte da sua pergunta que fala quando que a gente vai voltar a alguma condição, eu tenho a impressão que, passada a pandemia, no sentido de que já tem uma imunidade melhor, as vacinas sejam cada vez melhor, eu não acho que a gente vai viver nisso a vida inteira. A humanidade já passou por pestes muito piores que essa, apesar de que cada vida perdida é uma perda absoluta. E me parece que o governo federal perdeu muito espaço na medida que usou uma semântica muito infeliz para lidar com o sofrimento das pessoas, certo? E governo na democracia tem uma dimensão circense, uma dimensão teatral, e acho que houve uma infelicidade na semântica do nosso governo federal nesse instante. Portanto, me parece que a gente não vai viver para sempre assim. Essa pandemia vai passar, como outras epidemias passaram. O impacto sobre a economia já está aí. Provavelmente o retorno vai ser bastante diferenciado de um lugar para o outro, bastante confuso, muita gente com medo. Mas é importante a gente não ficar achando que esse é a primeira vez que a humanidade passou por uma tragédia como essa. Não é que isso alivia o sofrimento e a dor de quem perde ente querido, né? Mas, analisando historicamente, estatisticamente, não me parece que a gente possa dizer que nós vamos viver para sempre desse jeito. E com relação à perda das forças produtivas, em momentos de crise como essa, há, de fato, perda de forças produtivas. Eu não acredito, e aí é um olhar que eu posso estar enganado, mas não me parece que o governo Bolsonaro tenha primado por um vocabulário, por uma prática muito próxima à liberdade republicana. Não me parece. E não me parecia desde o começo. Fiz críticas ao Bolsonaro mesmo antes dele vir a ganhar a eleição, né? Então, isso não é uma coisa nova assim, no meu repertório.